Olá, pessoal! Começando mais um VPRO aqui, hoje com a doutora Ana Carla Carlos, psicóloga. Muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Me chamo Ana Carla, sou psicóloga já formada há 15 anos e é um prazer estar aqui falando sobre a psicologia, que é um tema que eu gosto muito. Sim, eu também, e vai ser de muito proveito para todos. E a gente quer iniciar agradecendo sempre a quem nos ajuda, nos patrocina, começando pela EDESP, né, que cede os estúdios aqui. Então você tem aí o endereço da EDESP, telefone, a página no site, os cursos. E agradecendo o Cid, que além de ser o professor aqui da EDESP, óbvio que tem outros, também está aqui nos equipamentos, nos ajudando aqui no estúdio. Também lembramos sempre da Bia Azuli, que é uma loja de semijoias, né, pelo Instagram, e é a semijoia que combina com você. Aí, Carla, já fica de olho aí, segue. E seu marido que está aqui do lado também, né, o Delviton, ó, presente para mulher, você não tem que perguntar, ó, qual é o número da roupa. Compra pulseira, brinco, que dá tudo certo, né? E também ao DAFS Marketing Digital, do grande amigo Arthur Dafs, que trabalha com o teu marketing, ajuda na sua gestão de redes sociais e no tráfego pago aí, o telefone para se comunicar com ele. Então vamos entrar na área de psicologia aqui, conversando com a doutora Ana. Eu bolei uma perguntinha aqui para a gente começar, né? É óbvio que a psicologia tem uma história centenária, né? Até mais que Longa. centenária, né? Uhum. Mas no momento atual, parece que ela tomou uma proporção bem grande. É no mundo? É só Brasil? Como é que é? Então, hoje a gente, na verdade, depois da pandemia, né, a gente viu realmente crescendo, né, essa questão da saúde mental, né, da importância de procurar os profissionais da saúde, né, o quanto isso vem também crescendo com as redes sociais, também com essa vida acelerada que a gente vive hoje. A gente está vendo aí que está cada vez mais, as pessoas estão necessitadas mesmo de um acompanhamento psicológico mesmo, de um tratamento. E falar e saúde mental, né? Todos nós tá sujeito Uhum. a algo que a gente precisa realmente desse apoio profissional. Eu sempre brinco assim que uma padaria pode ter 1.000 clientes, uma empresa aérea 5.000, mas tem 8 bilhões de pessoas que têm alguma situação que de precisar de alguma ajuda. Uhum, Só que nem todos são pessoas que reconhecem isso, né? Então, exatamente. como fica essa situação? Então, o primeiro passo é reconhecer, né, entender, identificar, né, alguns sintomas que muitas vezes apresentam no dia a dia mesmo, conflitos em relacionamentos, né, com suas emoções, no trabalho também. E aí o primeiro passo é isso, é identificar esses sintomas, o que é que está acontecendo e se gera prejuízos para aquela pessoa, né? A gente costuma falar que, assim, a terapia é para todos? Sim, quem quer, busca a terapia, mas existe algo que a gente também entende que tem pessoas que têm uma autoeficácia significativa, né? Que sabe lidar com seus problemas, que sabe resolver suas questões e que se quer fazer terapia, tudo bem, mas se não, ok. E aí a gente entender, identificar isso é o primeiro passo para a mudança. Então, mas dentro disso surge uma questão. Eu gosto do bate-papo porque já Uhum. vem pergunta que não está aqui. É, o parente, o pai, a mãe, o marido, a mulher, identificar que a outra pessoa precisa é uma coisa. O autorreconhecimento para ir atrás. Às vezes, eu até brinco assim, às vezes a gente precisa fazer terapia para lidar com o outro que precisaria fazer terapia. Ah, tá. É Aham. uma boa medida. Exatamente, para lidar com outro que precisaria, porque muitas vezes a gente precisa enfrentar.
Às vezes, por exemplo, um adolescente que convive, que precisa ali, que é sustentado pelos pais, né? E aí não tem como sair daquele ambiente, mas percebe que aquele ambiente está adoecendo. Então, reconhecer isso também é um passo importante para a mudança. E aí enfrentar naquele momento que aquele ambiente ele está causando algum prejuízo mental. Legal. Cid, você pode botar aquela primeira foto da doutora? Eu não estudei psicologia, mas eu já li algumas coisas e eu vou analisar essa foto. Ah, olha quem está sendo analisado, é a psicóloga. Essa foto, ela tem um convite, venha até mim. É isso que eu leio dessa foto. Por quê? Um sorriso, um rosto calmo, uma postura de espera ali com o cotovelo, aguardando o paciente. Então, se você quiser procurar a doutora, né? Sidney também já pode colocar aí o Instagram dela, ou outro profissional, eles realmente estão assim para trabalhar junto com você para você aprender de si, crescer. Talvez você explique isso melhor do que eu. É exatamente isso, né? A gente, esse autocontrole, né? A gente buscar, né, o autoconhecimento, e esse autoconhecimento, ele se busca em várias situações, né? Tanto na terapia, óbvio, né, que é muito importante, como também nas relações que a gente constrói ao longo da nossa vida, né? As relações familiares, as relações de amizades também. E aí a gente vai construindo isso ao longo da nossa vida. Certo. Eu analisei bem a foto, doutora? Analisou. Analisei. Eu sou calma. Tem mais Eu sou coisa aí calma que o meu universo não compreende, mas eu acho que eu fiz uma boa análise. Então, assim, vamos continuar aqui com uma pergunta que me passou pela cabeça, né? Do tempo que eu era garoto, existia muito preconceito que eu vejo diminuir. Então, eu tenho um assunto paralelo à psicologia para exemplificar isso. Na psicologia, no caso, né, uma pessoa do qualquer tipo de problema era o perturbado. E daí tinha as casas que cuidavam de gente com vários problemas, tudo misturado, e um tempo remoto, que talvez os próprios estudos não separavam o leque de problemas, que eu sempre digo que é a mesma coisa quando alguém fala que morreu de colesterol, ou de triglicérides, de outra coisa, e quando era moleque, morreu do coração. Mas agora morreu daquele item, né? Então, daquele tipo de diagnóstico, né? Isso, exatamente, essa é a palavra certa. Então, dentro disso, na vida do psicólogo, né? O preconceito realmente diminuiu e esse leque de sabedoria, de diagnóstico, ajudou também a pessoa a perder o preconceito? Sim, isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo, né? E porque antigamente realmente existia esse tabu, né? Essa questão de que o doente mental ele era doido, quem tinha algum transtorno mental era loucura, né? A gente via muito isso, né? Que era dito como louco, e essas pessoas eram colocadas em hospitais, né? Eram excluídas da sociedade. Sim. E só Chamava que manicômio, né? manicômio, e depois foi mudando para hospitais psiquiátricos, né? É tanto que hoje existe também leitos em hospitais gerais, então cada vez mais a gente vem trazendo, né, essa mudança com a inclusão dessas pessoas e as atualizações mesmo, né, dos diagnósticos, que antigamente eram só doidos, loucos, né? E hoje não, para cada a situação, né, existe um diagnóstico, né, e existiu também uma época que era qualquer tristeza era depressão. Então hoje não, né, existem os outros transtornos que cada vez mais a gente vem trabalhando aí de forma, né, para tratar aquele transtorno em si. E que nem tudo é depressão e que nem tudo é ansiedade. Existe, né, os transtornos de personalidade, né, existem os transtornos alimentares.
Os transtornos do neurodesenvolvimento que a gente vê hoje, o quanto vem sendo diagnosticados aí, mas justamente por vários outros fatores também, né, que a gente vem desconstruindo coisas lá de trás e construindo essas coisas, né, mais atualizadas, né, conforme a ciência também vai avançando, a nossa profissão também vai avançando. Com o decorrer da conversa, a gente vai se aprofundar em alguns desses itens. Você estava falando aqui, eu lembrei de um filme que eu assisti quando adolescente, se quiser procurar para ver, é com o Diogo Vilela, e se chama O Grande Mentecapto. Ele era um garotinho numa cidade de Minas Gerais, inteligente, só que ele começou a fazer coisas que não eram comuns à cidade, e daí mandaram ele para colégio de padre, para outro lugar, e a vida dele virou uma desgraça no decorrer da vida adulta. Eu acho que ele chegou até a morar na rua porque ninguém compreendia ele, né? E no YouTube devem achar esse livro, esse filme aí, e que era uma pessoa normal, mas que a sociedade foi colocando ele de lado, que é o que você estava falando, né? Nessas casas aí se misturavam todo tipo de problemas. De problemas mentais, né? E eram pessoas loucas que não podiam se misturar com a nossa sociedade, né? E hoje não, hoje a gente tem muitos avanços, né? De tratamentos mesmo, né? Serviços públicos também, os CAPs aí, né? A gente trabalha muito essa questão da inclusão dessas pessoas, né? Também nas UBS, hospitais gerais, essas pessoas estão. Ainda existe, sim, não adianta a gente achar que não, Os porque extremos existe. de problema. Exatamente. E aí, mas a gente quebrou muito esse tabu, né, esse paradigma mesmo, esse estigma que o louco tinha, né, que o doente mental tinha. Tá. Então, da mesma maneira que eu citei o exemplo do coração, foi separando cada diagnóstico, foi feito isso que ajudou a melhorar. E assim, qual o papel do psicólogo? Como você se sente como psicóloga para o crescimento até das pessoas e do próprio país? Eu sou suspeita, mas assim, o papel do psicólogo ele é muito importante, né, na vida do ser humano, né, para que ele possa se desenvolver, criar novas habilidades, né, construir relações mais funcionais, né, a gente tem um conceito de que não existe um certo e um errado, mas o que é bom e o que é ruim, né, o que é bom para mim, o que é ruim para mim, e aí não existe esse certo e errado, né? Não é algo que é concreto ali, não, isso que é certo ou isso que é errado, não, o que é bom para mim, né? Essa relação está sendo boa, né? Esse emprego, esse trabalho está sendo bom para mim, está sendo funcional, né? E aí a gente vai trabalhar, né, em cima disso. O psicólogo ele vem para trabalhar em cima dessas crenças que foram desconstruídas, né, esses pensamentos e comportamentos que a gente vai poder, né, trabalhar com essas habilidades. Então, o papel do psicólogo ele é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento e para construir aí uma vida mais saudável, né, e funcional. Outra pergunta que veio na minha cabeça das que eu faço questões pessoais eu, por exemplo, eu mato uma barata sem dó. E tem gente que se desespera ao ver uma barata. Então, quando o psicólogo escuta uma fobia, alguma coisa que para ele não é nada, e que para outra pessoa é tudo, eu sei que você vai tratar profissionalmente, mas como é que você passa na cabeça do psicólogo assim, isso não é nada e importa tanto para ele? Mas é aí onde está, né? Não é que não é nada para a gente, não é que não é nada, é tudo. E é muita coisa para a gente. E a gente vai trabalhar a partir do que foi construído ali, porque não é apenas uma barata, né? Não é uma barata que está ali para ele. São muitas coisas que foram construídas ao longo do tempo e que ele foi criando regras, né, rígidas, que para ele aquilo ali é o fim do mundo mesmo. Mas aí a gente vai entender o que é aquilo ali, né? O que é que acontece naquele momento para que surja esse medo tão grande para ele. E aí a gente vai trabalhar conforme
o que o outro traz para a gente, que ele foi construindo ao longo do tempo. A palavra nada usada por mim foi não é nada para mim, né? Mas é óbvio que não é um nada, porque tem uma construção até chegar nisso. Mas as pessoas chegam até a gente entendendo isso, e às vezes não chega por causa disso. É tão bobo, é tão besta, que vai achar que eu sou, né? Que isso não é normal, né? Não é que é besteira. Tem muito isso também. Sim, o cérebro humano é um negócio espetacular. É complexo. E por que a saúde mental ela ganhou tanta visibilidade para os tempos atuais? Como eu falei, né? A gente vem desconstruindo esse tabu. Tem também a questão da mídia hoje, né, das redes sociais, que a gente tá todo o tempo se atualizando, tá todo o tempo ali olhando o que é que está acontecendo, e isso ganhou uma proporção muito grande também com a pandemia, né? A gente teve que se forçar a mudar de vida, de viver uma realidade para muitas pessoas paralela, que não era aquela que elas viviam, e aí começou a se deparar com essas incertezas, com os medos, com o luto. Eu acredito que muito de nós vivemos esse luto, né, durante a pandemia, esse medo do incerto, né, o que é que vai acontecer depois, né, e o isolamento social também. Então, naturalmente a gente foi tendo essa necessidade, e as pessoas que eram mais predispostas a ter alguma depressão, a ter algum tipo de transtorno mental, isso aflorou mais na pandemia. Então, surgiu essa necessidade de saber, né, qual o trabalho de um psicólogo, né, o que é saúde mental, né, eu tenho que cuidar, além da minha saúde física, eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque eu não suporto isso aqui, eu não suporto essa mudança, né. Veio também surgindo a questão do desemprego também, né, as pessoas perderam muitos empregos, né, perderam seus empregos, e isso foi fazendo com que começasse a entrar, né, nesse mundo de incertezas, de medo, né, de tristeza, de angústia. Então, isso veio surgindo essa necessidade de poder ir atrás do que é a saúde mental, né? E aquele alerta, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde mental, além da minha saúde física. E a procura, depois da pandemia, aumentou? Aumentou, e a gente também teve que se adaptar ao online também, né? Teve muitas pessoas, e a gente também não tinha tanta essa procura pelo online, e aí surgiu, depois da pandemia, esse aumento, né, para esse atendimento online. Então, veio essa necessidade por muitas questões que a pandemia trouxe para todos nós. Vou fazer um desabafo aqui, que a conversa vai saindo. No pós-pandemia, ou na pandemia, por exemplo, teve um velório de uma tia minha que só podiam ir 6 pessoas. Eu também tenho uma mãe bem idosa, então perguntei para minha mãe se ela queria ir ou não, e acabei não indo. Isso é uma marca que ficou em mim, né, pela intimidade, né, familiar. E eu tenho, digamos assim, umas 4 pessoas assim que eu tenho o maior assim, respeito, consideração, de amizade de décadas, e que subiram até do WhatsApp. Eu percebi que eu mandava mensagem, não respondia, eu não sei se aconteceu alguma coisa. E teve um caso recente que, olha, eu abri do meu coração aqui, só não estou falando o nome. Eu resolvi de um tempo para cá telefonar para alguns amigos em vez de mandar WhatsApp. E eu liguei para um que eu vi que estava online, ele não atendeu. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem, você ligou para mim. Eu falei, liguei porque eu estou com esse costume assim. Ele me deu parabéns pelo costume, mas disse que só está se relacionando com as pessoas da família dele. E eu esperava ouvir assim, pô, então me liga hoje à noite. Então, realmente, isso daí, você fica, em princípio, você não sabe se você fez alguma coisa para a pessoa, se a pandemia recolheu, ou outro assunto recolheu as pessoas, né? Mas
E Quer comentar? surgiu também essa questão da necessidade de contato. Parece que quando a gente ficou preso, aí foi que sentiu essa necessidade de contato com o outro, né? Então, esse isolamento, ele causou É. muitas Eu, por incertezas. trabalhar na área de alimentação, eu não fiquei dentro de casa, né? Eu frequentei Teve que... CEAGESP, atacadistas e tal. Mas a rua deserta era um absurdo. Eu fiz aqui um podcast com comerciantes lá da rua que a gente entrou em todo esse mérito, né? Uhum. E, obviamente, você entra no mérito do cuidado com essas pessoas, né? Uhum. O que a doutora diria, agora eu quero que você diga olhando para lá, quando alguém tem que falar, eu preciso me consultar, reconhecer isso e ir atrás? Quando ela, né, percebe que algumas pequenas situações, emoções do seu dia a dia estão trazendo prejuízos, né? Quando também percebe mudanças, às vezes radicais também na sua vida, dificuldades de enfrentar alguns problemas, né? E quando isso vem sendo frequente, quando isso vem sendo de forma mais intensa, percebe também alguma ansiedade, né? Então, não existe um momento ideal, mas um momento em que você percebe que aquilo não está bom, né? Eu diria que isso mesmo, quando não percebe que algo está bom na sua vida, procurar uma ajuda é de grande valia mesmo. Então é isso. E aqui eu tomei em consulta também. Eu vou fazer uma pergunta, já conversei com ela um pouco antes. Quando você vive situações que te incomodam e mesmo assim você tenta sustentar essas situações, elas não se sustentam e depois você descobre que ficou mais leve, como é que fica assim, um sentimento de culpa que eu tinha, mas não tenho mais? Está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Você se livra de situação pensando que vai ficar pior e ficar melhor. E fica melhor. Então, essas questões, elas são bem pessoais, né? Isso depende muito de como a gente lida com certas situações, né? Como eu falei, existe a questão da autoeficácia, né? Da gente conseguir e realmente, né, conseguir resolver aquilo ficar tudo bem. E quando não está tudo bem e não percebe, aí onde vem também a questão, né, das relações. Às vezes o outro percebe aquilo que a gente não está percebendo. E isso é um autoconhecimento também. E aí, quando a gente, né, tem essa questão de um autocontrole maior, de uma autoeficácia melhor, a gente vai procurar melhorar cada vez mais e quando não tem, dificulta mais o processo, né? Dificulta procurar ajuda de um profissional. Mas, às vezes, quando a gente é amigo, por exemplo, de alguém que está precisando, né, a gente mostrar para aquela pessoa que ela está precisando daquilo. E aí cabe a ela escolher, né? Sempre escolher, vai caber ao decidir, paciente, né? exatamente. Se vai ser paciente ou se vai fugir de ou ser, se vai né? fugir. Muitos diagnósticos da atualidade, vou citar 3 aqui, se tiver mais, campos abertos pode citar, parecem generalizados. Eu sofro de ansiedade, de TDAH, Às vezes as pessoas já chegam com o diagnóstico isso, pronto. ou de depressão. Então, tem mais? Tem muitos, Então, tem muitos. pode citar mais alguns, mas assim, não ficou cômodo falar que tem um desses? Então, é uma questão bem delicada também, mas é importante as pessoas saberem, porque assim, eu gosto de falar que o diagnóstico ele é libertador, porque a gente vai tratar a partir daquilo que aquele paciente tem, a partir daquilo que ele está trazendo. E quando a gente fecha um diagnóstico, a gente vai, né? A mudança é muito visível mesmo. Mas o que veio aumentando esse número não foi nem a questão
da doença mental em si, mas justamente pelos critérios que vêm sendo estudado ao longo desse tempo, né, que vêm sendo atualizados também. Antigamente, como a gente até já falou aqui, antigamente as pessoas escondiam, né, os seus sentimentos, escondiam os seus sintomas e também não sabiam, não entendiam o que era aquilo, né, e davam um nome. E hoje não, hoje a gente tem vários critérios para dar um diagnóstico e até a questão da idade também. Às vezes as pessoas hoje em dia estão procurando até mais tarde, né? E aí vem apresentando alguns diagnósticos que hoje a gente vê muito, né? Essa questão do autismo na fase adulta, mas não porque ele adquiriu aquilo ali na fase adulta. Já tinha, mas foi descoberto, né, com a procura, né, com o conhecimento que ele teve. E também acontece o contrário, de a pessoa chegar lá e falar assim, eu acho que eu tenho isso, e você fala, não. Sim, muito mesmo. As pessoas já vêm com esse conhecimento aí, já vêm com esse diagnóstico. E aí a gente vai avaliar e muitas vezes não é. Porque são sintomas de alguns, né? Sintomas de ansiedade, mas não necessariamente é uma ansiedade generalizada, mas uma ansiedade social, ou uma depressão, ou algum tipo de transtorno de personalidade. Então, tem muitos outros também, transtornos alimentares também. E dentro dessas classificações, existe, né, a anorexia, por exemplo, nos transtornos alimentares. A anorexia, a compulsão alimentar, a bulimia, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, autismo. E aí tem várias classificações para cada tipo de transtorno. Pergunta que veio agora também. É gostoso, eu gosto disso. Eu não sei se eu vou usar o termo correto. A moralidade da sociedade abriu o leque para comportamentos que antigamente eram totalmente... Isso está errado. Eu quero que você comente, não é a sua opinião sobre, mas assim, muitas pessoas saíram de um casulo, de uma prisão por causa disso, mas ao mesmo tempo com uma porcentagem que, além de se ver livre, também quer afrontar outros. Isso é muito também, né, particular de cada um, mas a gente está vivendo num mundo de pressões, né, que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que estar ali, tem que servir de alguma forma, que a gente vive nesse mundo acelerado e também desse certo conhecimento, né, de ter essa rede social, essa internet ali a todo tempo, então achar que é dono do poder, achar que é dono do conhecimento e às vezes acaba interferindo em algumas relações por achar que sabe daquilo e interferir aí nessas condutas, né? Nessas relações que acabam sendo conflituosas também para as pessoas. Eu vou dar alguns exemplos assim do que vem de épocas anteriores, né? Eu já estou com 57 anos, para atual, que não é que me assusta assim, porque para mim eu tenho a mente aberta, o que acontecer, aconteceu, cada um de si. Mas, por exemplo, você está sentada de perna cruzada, que é um estilo que a minha mãe sempre falou, menina tem que sentar de perna cruzada. E daí, se uma mulher sentasse de perna aberta, já era ruim, se usasse calça comprida. Meu pai não deixava a minha mãe andar do lado de fora da rua. Então, hoje, as pessoas se agarram no ponto de ônibus, se agarram em qualquer canto na frente de todo mundo, né? Então, é por isso que eu fiz a pergunta, até que ponto querem quebrar tudo, os estigmas, não sei se é essa palavra. Eu vejo que isso envolve muito a questão da educação, né? Que vem sendo construída aí, desconstruída também. Vem muito também da cultura, né? Local e familiar. Exatamente, local e familiar mesmo, né? Da cultura, né? Desse mundo que a gente está vivendo, né? Então, vem muito dessas questões também, cultural,
social e de educação. Voltando para a área comparativa da medicina física, né, com a mental, aí teu marido podia estar aqui para estar ali escondidinho, olha, deu risada, Ele né? pode explicar Mas bem ele também. podia, quem está sem microfone agora, mas assim, na medicina do corpo humano, muitos sintomas são parecidos para detectar que doença é. Uhum. E na psicologia também, né? Deve ter sintomas parecidos, mas não é o que se pensa. Uhum. Sim. É você que vai falar, ele está se... Quer falar? Deixa ele Então falar. pegando o microfone. Fala você primeiro, por favor, Ana. Qual é a pergunta? A pergunta é que eu disse assim, sobre sintomas iguais, mas a doença é diferente. Como é que você chega nesse ponto-chave? A gente vai avaliar, né? Existe algo que a gente faz inicialmente com o paciente, é avaliar, né, o que é que está acontecendo. A gente avalia também se essa pessoa já passou por algum médico, já passou por alguns exames, e aí a gente vai avaliar e descartar qualquer tipo de adoecimento físico, né, de alguma doença física, Tá. porque se for algo físico, né, se for alguma doença física, a gente vai encaminhar para o profissional especialista. E se for algo que é sintomas, né, mentais, a gente vai tratar. Entendi. Agora nós vamos ouvir uma voz do além, né? Tem que fazer piada, né? Mas é o Dr. Delbiton que vai falar sobre isso, sintomas parecidos e diagnósticos diferentes. Por favor, doutor. Prazer, meu nome é Delbiton, sou médico emergencista e faço a parte de cardiologia também. Tá? Os sintomas dos pacientes eles são variáveis, né? E aí, de acordo com a demanda desse paciente, a gente consegue avaliar de forma física desse paciente e conseguir aí distinguir da parte emocional e realmente a doença física, né? Que existe uma diferença que às vezes alguns sintomas são bem perceptíveis e outros são bem mais sensíveis em relação a gente conseguir separar isso daí. Quando a gente começa a conversar com o paciente, começa a entender melhor a história da queixa dele, a gente consegue separar isso daí, claro, diante de todos os exames, né, ter feito descartado todas as possibilidades de doenças orgânicas, nós conseguimos chegar concretizar de que essa doença, ela realmente é parte emocional, mental, né, e não exclusivamente a parte física do paciente. E aí, quando acontece esses episódios, a gente acaba já direcionando para o especialista, né, já direciona direto para o psicólogo, dependendo da situação, ou em compartilhar com o psiquiatra e a psicologia diretamente. Então, o caminho é o mesmo até chegar na conclusão final, não importa se é no físico ou no... Às vezes as pessoas têm a dúvida de eu procuro primeiro um psicólogo ou um psiquiatra. E aí não tem essa ordem, porque a gente vai avaliar, vai investigar, e se é algo que o paciente esteja passando, for alguma doença física, orgânica, né, a gente vai encaminhar para o especialista. Então, tem muito esse trabalho em conjunto. E é um conjunto mesmo de sintomas, sinais e sintomas que a gente vai investigar, vai avaliar e vai observar também no paciente. Porque nem tudo ele é só tratamento medicamentoso, né? Às vezes a psicologia já consegue resolver. E quando a psicologia tem o conhecimento do que não está sendo resolvido ou que não é do alcance dela, ela vai direcionar esse paciente ao especialista, que seria o psiquiatra, no caso. Você não quer mostrar o rosto aqui? Entrar aqui e dar um tchauzinho só para o pessoal ver? Venha pra cá. Tá aqui, eu não sei, acho que ela é ciumenta, ó. Tá aí, ó. É que ele quis ficar ali, ele quis ficar ali, mas eu joguei ele na fogueira. Já trouxe. Vem logo pra cá. Eu jogar ele na fogueira, se quiser empurrar a cadeira, vir pra cá, pode vir. Já vem. Se eu joguei ele na fogueira, como é que fica na psicologia isso aí? É enfrentar a situação, né? Tá certo. Então, dentro disso, né? É legal a gente dar risada também. Como é tratada a timidez dentro da psicologia, bloqueios? Então, a gente vai fazer essa avaliação, essa investigação inicial, e se for também um objetivo daquele paciente, levar isso para a terapia.
Mas diante do processo terapêutico, a gente vai, né, trabalhar essas questões, né, de crenças, como eu falei, né, desse entendimento que o paciente tem do mundo, dos outros e de si mesmo. A gente vai investigar tudo isso, né, a partir dos seus pensamentos, das suas regras que estão colocadas, né, ao longo do tempo, e trabalhar a questão comportamental, né, com algumas mudanças que a gente vai trabalhando de forma gradual. Então, a gente vai trabalhando conforme a demanda é trazida. Quando a pessoa se sente tímida para algumas coisas e os outros acham que não são, no caso, eu me sinto tímido para várias coisas, você sentou aqui antes de começar falando que se sente tímida para aparecer aqui, mas a gente está desenrolando uma conversa, né? Isso. Dentro disso. Os terceiros olhando, por que eles não acreditam na timidez de quem é fluente na fala? Depende muito. Depende, porque às vezes pode ser pessoas que não tenha não tem essa experiência, não se sinta tímido, não seja tímido. Então depende muito, né, da pessoa que está ali achando que não que a gente não tem essa timidez. Tá certo. Quando um paciente ele faz um tratamento, ele é levado a se reconhecer. Ele fica porque se reconheceu ou ele foge, ele desiste? Numa porcentagem assim, como funciona isso? A maioria adere. Né? Adere. Adere, porque eu falo que o mais difícil é o primeiro passo. É dar o primeiro passo. Então, depois que dá o primeiro passo, e aí vai reconhecendo, e aquilo vai fazendo sentido para ele, porque o psicólogo, ele não é aquela pessoa que você vai chegar e ele vai dizer o que você quer ouvir, Tá. que é diferente, né, de uma conversa com um amigo, com um familiar. Ele vai trabalhar a partir daquilo que é trazido para ele. Né? E aí vai ser direcionado esse processo. Então, assim, as pessoas, o primeiro passo é o mais difícil. Então, eu digo que depois que ele vai para a terapia, óbvio que existe casos também de que as pessoas desistem também, por questões pessoais também, às vezes questões financeiras, mas questões de algumas situações específicas, mas a maioria, né, já deu aí um passo principal. Que é Procurar o psicólogo. Né? Quebrou muitos estigmas, quebrou muitos rótulos e tabus. Essa é uma pergunta bem importante que você fez, essa parte do paciente buscar esse primeiro atendimento. Quando o paciente, a gente está no mês de setembro agora, amarelo, isso é importante, essa pergunta, porque quando o paciente ele busca o atendimento, significa que ele já está procurando ajuda, ou significa que ele já conseguiu enxergar que ele está precisando. E quando ele dá essa primeira procura, ele faz essa busca, isso é importante que o paciente ele tenha uma boa aderência, ele consegue enxergar o que ele está precisando. E geralmente essas pessoas que estão buscando essa ajuda, é aquelas pessoas que estão pedindo socorro por alguma coisa. E aí a gente entra nesse setembro amarelo agora, né? Que é justamente essa parte das ajudas, né? Que todos nós precisamos. Isso é bem importante quando as pessoas buscam esse tipo de socorro, que nem sempre a gente fala socorro na linguagem, né? Mas é o socorro que a pessoa quer dizer o quê? Ela está ali buscando algo para ser solucionado. Né? E esse algo, para nós, às vezes, é coisa simples, mas para ele ou para ela faz extrema diferença, né? Que está impactando aí no seu desenvolvimento. Desde o seu ambiente familiar, externo, trabalho, que está se sentindo, às vezes, sobrecarregado, oprimido, né? E tudo isso é importante quando a pessoa dá esse primeiro passo e começa a entender de que ele foi até ali porque ele está buscando ajuda e está pedindo socorro. Vocês já trabalharam em conjunto? Sim. Com pacientes? Já. Entra de uma forma um pouco indireta, mas a gente se conheceu nesse ambiente. Isso, né? Entra justamente nesse ponto, né? Que quando nós conhecemos, né? Entrou um pouquinho aí em relação a essa parte. Quando nós conhecemos, eu trabalhava na época como médico da família, e ela era psicóloga do mesmo município, e aí nós conhecemos justamente nessa, encaminhando um paciente para a demanda, né, que precisava, e ela encaminhava para mim também, né, porque o José era o médico da família, então ali nós resolvíamos tudo que
era do nosso alcance. Uhum. E, né, então, assim, foi ali que nós conhecemos e aí acabamos trabalhando junto, né? E aí, nesse junto, envolvia palestra, né, de conscientização, justamente o Setembro Amarelo, o tabagismo, e aí nós trabalhávamos junto em equipe e aí foi onde nós acabou aí se conhecendo e... Então, para quebrar o gelo, né? Que eu sou desse jeito, né? Quem convidou quem para a primeira consulta? E aí? Aí, nessa situação, acabou, na verdade, vamos dizer, eu procurando mais ela, no caso, do que ela. Tá paquera mesmo aí, tá certo, né? Encaminhando. Mas é legal saber esses pequenos detalhes, né? Quer falar sobre o... Pode falar. Sim, existem várias formas de pedir esse socorro. Interessante quando ele coloca isso, né? A procura por um profissional é uma forma de pedir esse socorro e às vezes existem outras formas que muitas vezes passa despercebido dentro da família mesmo. Né, alguns comportamentos que vão mudar, algumas mudanças comportamentais que, às vezes, um adolescente, né, um adulto está fazendo ali e, às vezes, as pessoas não observam, não sabem que aquilo ali é uma forma de pedir socorro, de pedir ajuda. Né? Às vezes, não é só chegando no profissional, que esse é o mais, eu digo que o mais difícil mesmo, é esse primeiro passo. Legal. Você quer falar de alguma campanha do Setembro Amarelo aí? Que o governo faz? Ou que... É muito importante essas campanhas, porque elas conscientizam a população, né, sobre a importância da saúde, né, e como a gente falou, né, não apenas da saúde física, mas da saúde mental também. Então, conscientizar a população. O conhecimento é a chave de tudo, né? A chave da gente se prevenir, né? Da gente promover saúde também. Então, é importante que a população ela tenha essas políticas públicas, né? Essas campanhas de conscientização. É que tem mês a mês, de acordo com o assunto diferente, né? Exatamente. Ô, Cid, põe aquela propagandinha do VPRO, que eu quero fazer outra pergunta. Como é que eu trato psicologicamente, doutora, para as pessoas fazerem um Pix ali, ó? Vamos ajudar o nosso amigo aqui, Ricardo. Vamos ajudar aí. E existem as formas de ajudar, né? Também dando audiência, curtindo lá, compartilhando. Passando para os amigos, aumentando o número de inscritos, né? Exatamente. Então é isso aí. Obrigado pela ajuda, né? Voltando aqui, o narcisismo é algo muito falado, né? E tem solução? Então, essa questão é interessante porque, assim, as pessoas acabam trazendo rótulos e já trazendo um diagnóstico. Tá. E a gente costuma falar que, assim, a minoria das pessoas é que tem algum transtorno mental. A minoria, não é a maioria. E por que acontece isso? É a questão dos sintomas. Dos sinais e sintomas. Às vezes, um comportamento isolado, ele não é um transtorno. E às vezes, entende? Então, assim, não é porque eu tô triste, o conjunto é multifatorial. O transtorno mental, ele é multifatorial. Ele não é um comportamento ou um sintoma, um sinal isolado, né, de alguma situação, né? E, por exemplo, a tristeza. Às vezes as pessoas porque está triste, está chorando. Às vezes, num processo de luto, né? A pessoa está vivendo aquele luto e já acha que está com depressão. Então, é importante entender que existem fatores que predispõem aquele indivíduo ter algum transtorno mental. Né? Fatores biológicos, genéticos, né? Muitas vezes, se tem casos na família de alguma esquizofrenia, depressão, borderline, autismo, TDAH, se existe alguém da família, aquela pessoa tem mais predisposição para ter algum outro tipo de transtorno mental. Então, existe a questão dos fatores biológicos, dos fatores genéticos, fatores ambientais também.
Então, é importante que a gente também não generalize ou não saia assim diagnosticando, porque a minoria da população é que tem algum tipo de transtorno mental, algum diagnóstico. Estou me sentindo um psicólogo aqui, que eu estou trazendo o paciente para perto de mim. Ó. Ele não tinha aparecido, então, é ele mesmo que eu estou falando. Ele não tinha aparecido, agora já aceitou pertinho da esposa Agora já e apareceu. já apareceu, né? É esse tipo de coisa que você vai fazendo, né? Exatamente, vai sendo de forma gradual, né? A exposição, ela não acontece, né? De forma... Então, eu estou indo bem. Tá. Tá no caminho certo. Tá no caminho, ó. Então, tá Aos certo. pouquinhos vai... Você falando aí melhor. sobre essa questão das doenças, né? Que hoje a nossa mudança do hábito alimentar, o hábito do convívio, né? Principalmente como foi mencionado um pouquinho tempo atrás, pós-pandemia, né? As pessoas ficaram muito tempo isoladas. Né? Esse pós-pandemia fez com que as pessoas mudassem muito o seu comportamento hoje. Hoje, as pessoas se sentiram como se estivesse presa e, ao mesmo tempo, quando saiu daquele ambiente, como se tivesse a liberdade para fazer tudo. E hoje nós estamos vivendo num segundo mundo onde todo mundo pode fazer tudo. E estão fazendo as pessoas Aquela história da mola que está presa Exato. e tuf, Exatamente. sai pulando. Exato. Então você vê que hoje, essa mudança de comportamento que teve hoje está acarretando muitas doenças mentais, né? Gerando ansiedade, porque as pessoas estão naquele ambiente que pode fazer tudo e que, ao mesmo tempo, esqueceram dos seus deveres ou até mesmo das suas obrigações. Né? A gente fala de obrigações e deveres, são questões pessoais, do ponto de ética, né, que nós estamos falando, e aí entra naquelas situações das mudanças gerais que nós tivemos, que as pessoas começam a se sentir mais reprimidas. Ah, mas eu não posso fazer isso, eu não podia fazer aquilo, por que eu não posso falar isso? E aí começaram hoje a ter um número hoje exorbitante de doenças de ansiedade, depressão, né, síndrome do pânico, e tudo isso vem pós-pandemia, né, que muita coisa, na verdade, estava isolada, que hoje começou vamos dizer, a ser mais diagnosticada. São situações, por exemplo, do autismo, né, que nós tínhamos aí vários casos, não é que aumentou, é que hoje a sensibilidade para diagnóstico aumentou. Então, hoje começou a se apresentar todas aquelas coisas que estavam escondidas. Então, esse é um dos pontos que está sendo trabalhado hoje em todas as doenças que estavam ali neutralizadas por baixo, como se não tivesse transparecida, mas só que hoje nós estamos conseguindo fazer um diagnóstico mais precoce. Tá certo. E dentro da sua frase, eu fui pensando aqui sobre rede social, que eu mesmo, ora, considero um megafone da pessoa que não dava opinião em nada e que hoje ela tem internet para todo mundo ouvi-la, como também ela é um escudo, porque o cara fala o que quer e está ali escondido, né? Tem essa relação dentro do psíquico das pessoas usando a rede social? Sim, megafone e escudo? Tem muito essa questão do que ele falou também, essa questão da liberdade, né, de ter liberdade, porque o conhecimento, ele é uma forma de ter liberdade, né? Quando a gente conhece algo, a gente tem propriedade sobre aquilo e aí a gente se sente liberto. Então, a internet, as redes sociais também trouxe essa liberdade para as pessoas e parece que não tem um freio nisso, né? Parece que não tem um freio nisso. Mas foi um ponto legal essa parte hoje das redes sociais também, né? Que hoje nós temos os prós e os contras, né? Mas antigamente, vamos dizer, seria líderes que se colocavam mais à frente e que tinham o poder da fala. Então, todas as outras pessoas que estavam atrás acabavam ficando retida a fala daquela pessoa que estava à frente, que era o líder. Né? E hoje não, hoje todos têm a liberdade para se expor, né? E aí, por isso que hoje acabou Todos são líderes das suas redes sociais. Exato. Então, acabou ficando mais abrangente a todo mundo das informações, né? Claro que dentro dessas informações acabaram tendo algumas coisas assim, que são bem especulares, né? Mais isolada, que tem que ser bem analisada para ver se vale a pena levar em consideração aquilo para a vida pessoal ou não, né? Diante de tantas informações. E aí, para isso que a gente busca
a gente está em busca de fontes seguras. E isso você me fez lembrar, assim, serve para tudo, porque na música, que é um assunto que eu gosto muito, antigamente você tinha que esperar o rádio tocar a música que você queria e para escrever o nome para ir comprar o vinil. E hoje, nesses grandes festivais, ou até na periferia, essas festas que tem os MC, quem você está indo olhar? Ah, esse MC tem 40 mil pessoas que seguem, né? E no Detal aí que vai ter, se eu olhar, não tem grupos que eu conheça, mas a molecada lota o assunto. Então, a rede social... Até para escrever. Antigamente a gente escrevia, era carta para mandar pelos correios, para chegar até lá. Hoje não, hoje é muito rápido. Hoje é muito rápido. A gente escreve, já posta ali, já está. É porque a informação antigamente, ela era igual você falou, você ligava o rádio, você tinha que escutar tudo, ou seja, tudo que fosse aleatório para você chegar naquele ponto final. Hoje não, você busca a fonte direcionada. Hoje eu quero escutar ou quero saber sobre isso, eu vou direcionar a minha busca. É muito interessante. Agora uma pergunta para puxar a orelha. E quando o profissional da psicologia tem os problemas, como ele vai ser humilde para reconhecer e procurar outro profissional? Ou ele também tem a mesma dificuldade de uma pessoa? Então, depende de cada... Então foi o básico. Então, reticências... Então, depende, né? Na psicologia, tudo depende. A gente não tem essa resposta pronta, porque depende de cada pessoa. Porque eu gosto de falar que, antes da gente ser psicólogo, a gente é ser humano também. Então, a gente sente, a gente tem os nossos pensamentos, né? As nossas emoções, né? A gente também tem nossos conflitos internos e externos também, mas é reconhecer, identificar que chegou o momento que eu preciso também de um outro profissional. Além da gente também ter essa oportunidade de fazer supervisões, né, para acompanhar alguns casos que a gente está ali em processo, a gente também trabalhar o nosso psicológico, trabalhar as nossas questões individuais e pessoais. Tá certo. Doutores, tem frases minhas aqui que eu falo sempre. Uma delas é: o tempo é nosso inimigo. Quero agradecer a presença de vocês. Mensagens finais, por favor. Eu quero agradecer o seu convite, né? Isso, eu que ter agradeço. me chamado aí na retinha final. Mas vamos dizer, uma conversa bem importante aí que nós tivemos e que vale a pena todo mundo refletir sobre essa questão da parte psicossocial, emocional, né? Que nós estamos diante de várias dificuldades diante do mundo e que hoje precisamos, sim, vamos dizer, buscar os melhores recursos possíveis. Eu também quero agradecer o convite, obrigada mesmo, Ricardo, e sucesso aí para o seu programa. Obrigado. Desejo muito sucesso para você, a todos nós, para o seu programa, para a sua vida também. E dizer que a nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física, elas andam juntas, né? E você não está sozinho, né? Então, existem os profissionais que são capacitados para cuidar de você. Então, se você identifica algum sintoma, se você está passando por alguma situação, procure o profissional. E tá aí, ó, o @AnaCarlaCarlos_PF, é uma profissional de primeira para vocês procurarem. Quero agradecer ao Cid, ao casal. Sempre eu acho que é muito legal, espero que vocês em casa também achem. Valeu, até o próximo VPRO, pessoal.